Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. A chuva em locais não poluídos é levemente ácida. Em locais onde os níveis de poluição são altos, os valores do pH da chuva podem ficar abaixo de 5,5, recebendo então a denominação de chuva ácida. Ou seja, abaixo de 5,5 para baixo, pessoal, é considerado chuva ácida. Vamos considerar esse valor, tá? De 5,5 para cima, a gente não vai considerar como chuva ácida, tá? Em questão de parâmetros para resolver esse exercício. Este tipo de chuva causa prejuízos nas mais diversas áreas, construção civil, agricultura, monumentos históricos, entre outras. A acidez da chuva está relacionada ao pH da seguinte forma: concentração de íons hidrogênios é igual 10 elevado a menos pH. Legal essa informação. Então a gente pode considerar isso daqui, ó. Concentração de H+ é igual pH. É 10 elevado a menos o valor de pH, tá certo? Então tá vendo que a gente tá fazendo o inverso? É tudo aquilo que eu expliquei, ou seja, sempre vai ser na base 10 e o expoente é o valor negativo do pH, beleza? Então, vamos ver lá. Sendo que o pH pode assumir os valores entre 0 e 14, ou seja, é a escala que a gente mede de pH. Abaixo de 7, 7 é neutro, tá? Abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é alcalino ou básico, tá certo? Ao realizar o monitoramento do pH da chuva de Campinas, nos meses de março, abril, maio de 1998, um centro de pesquisa coletou 21 amostras, das quais 4 têm seus valores mostrados na tabela. Então, ó, em março nós tivemos a sexta amostra, o pH estava 4, em abril, na oitava amostra, o pH estava 5, em abril, na 14ª amostra, estava 6, e em maio, na 18ª amostra, o pH estava em 7. Tá certo? Então, a análise da fórmula e da tabela permite afirmar que então nós temos 4 afirmações e nós vamos verificar qual é que está certa e qual está errada. Então, vamos lá. Da sexta para a 14ª amostra, ocorreu um aumento de 50% na acidez. Ou seja, pessoal, houve um valor de aumento de pH, mas não houve um aumento de acidez. Quanto mais acidez eu tenho, mais H+ livres eu tenho. Então, consequentemente, quanto menor o meu pH, maior é a minha acidez. Houve um aumento de pH, e nem de 50%, tá? Até um pouco mais em relação a isso. Mas não foi de acidez. Quanto eu aumento o pH, eu estou diminuindo minha acidez. É o inverso. Então, a 1, pessoal, ela é falsa, tá? Ela é falsa. 2. A 18ª amostra é a menos ácida dentre as expostas? Pessoal, sim, porque a mais ácida é aquela que contém o menor valor de pH. E qual que é o menor? É a sexta amostra de março, que o pH dela é 4. Enquanto a de maio, que é a 18ª, é 7. A gente pode considerar que ela nem seja menos ácida. Ela é literalmente neutra. Então, a 18ª amostra é a menos ácida? Sim, verdadeiro. Tá? Então, ela é a menos ácida. 3. A 8ª amostra é 10 vezes mais ácida que a 14ª. Então, a gente vai analisar essas duas amostras aqui em abril, tá? Ô, pessoal, o que que acontece? Então, vamos fazer a concentração aqui, ó. 8ª amostra. Qual que é a concentração de hidrogênio? Não é igual 10 elevado a menos o valor do pH? Da 8ª é 5. E da 14ª? Concentração de H+ é 10 elevado a menos 6. Certo? Porque, ó, o pH é 6. Até que essa análise aqui fica legal. Então, sempre eu tenho pH, se for o valor inteiro, né, o número inteiro, é 10 elevado a menos o valor do pH, tá bom? Ou seja, pessoal, ele está falando que a 8ª amostra é 10 vezes mais ácida que a 14ª, ou seja, qual concentração que eu tenho mais aqui?
de H+, não é a oitava? Porque 10 elevado a menos 5 é maior que 10 elevado a menos 6. Pessoal, para transformar essa daqui em 10 elevado a menos 5, transformar em 10 elevado a menos 6, o que a gente tem que fazer? É como se nós fôssemos multiplicar por 10, não é? Se a gente multiplica por 10, não é 10 elevado a 1, vai ficar quanto aqui, ó? Se eu multiplicar por 10, tá? Só para a gente ter essa sacada rápida. Ou seja, não vai ficar aqui, ó, 10 elevado a 1. Se eu fizer essa multiplicação, mantenho a base e subtrai os expoentes. Menos 5, menos 1, menos 6. Ou seja, por isso que eu fiz de outra cor. A oitava amostra é 10 vezes mais ácida? Sim, porque o expoente também diminuiu em 1 o expoente. Então, cada expoente que é diminuído ou aumentado, nesse caso aqui, diminuído, sempre o anterior vai ser maior. Se diminuiu 1, é 10. Se diminuiu 2, é 100. Se diminuiu 3, é 1000. Sempre na escala de 10 em 10. Tá bom? Então, sim, é verdadeira. A 3 é verdadeira. Ela é 10 vezes mais ácida. Tá? Só pra gente ter uma noção, ó. A de março, a sexta e a 14ª é 100 vezes. Ó, a de março, a sexta amostra, é 100 vezes. Ou seja, 10 elevado a 2. E a de março em relação à de maio? É 1000 vezes maior. Tá vendo essa proporção? Tudo bem que eu tô usando a lógica aqui, mas só pra gente ter essa noção. Tá legal? E 4. As únicas amostras de chuvas denominadas ácidas são a sexta e a oitava. Pessoal, sexta e a oitava, ó. 4 e 5. Mas por que a 6 aqui, ó? A 14ª não é considerada ácida. Porque lembra que eu falei para vocês? Fiquem ligados com esse valor aqui de 5,5. Então, é esse nosso parâmetro de chuva ácida. 5,5 para baixo, ácida. 5,5 para cima, não considera ácida. Então, os valores que nós temos aqui de pH 4 e 5 está abaixo de 5,5. C está acima. Então, sim, é verdadeiro. A gente tem que fazer essa comparação por conta do parâmetro de valor. Tá legal? Parâmetro de valor. Então, é basicamente isso. Tá legal, pessoal? Então, se a gente analisar, aí ele vai perguntar, são corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. Alternativa E aqui, tá bom, pessoal? Então, é um exercício, eu acho que é mais interpretativo e tem uma pontinha matemática aí, né, em questão de dimensão, que a gente está falando em relação à concentração, mas nada que a gente não consiga resolver aqui. Tá legal, pessoal? Então, se você chegou até aqui, ó, coloca, ó, hashtag PH, hashtag POH, ou também para ajudar bastante o canal, hashtag exatamente, que o YouTube, ó, divulga para bastante gente. Tá legal? Se você tiver dúvida, coloca aí nos comentários também, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. E agradecer todo o apoio que vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso ajuda demais o canal. Muito obrigado mesmo, tá, pessoal? E se vocês quiserem que eu grave outro tipo de vídeo, uma série curiosidade, dica, uma aula, seja o que for, coloca aí nos comentários que eu vou começar a gravar esses vídeos para vocês. Tá certo? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!